palavra como é pregada lá em nós. Meus queridos e amados ouvintes, eu quero trazer a mensagem de hoje no livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ler a partir do versículo 17, que diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha, veja bem. Aqui Paulo faz um discurso para os anciãos da igreja de Éfeso. Ele estava em Mileto, mandou um recado para eles para se reunirem para ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo vinha de uma outra região, onde ele tinha feito um discurso muito longo, né? Ele passou a noite todinha discursando, tanto que aconteceu um caso, irmão, estranho, né? A Bíblia diz que o discurso dele foi tão longo, lá no versículo 2 diz que um jovem chamado Eutico, né? Um jovem chamado Eutico, danou-se no chão da janela para baixo, do terceiro andar, e caiu morto, foi. Mas aí Paulo desce, abraça ele e ele ressuscita, tá vendo aí? Então, aonde Paulo passava, como os outros apóstolos, não era diferente, Deus estava operando milagre. E agora Paulo se reúne com aquela turma, aqueles anciãos da igreja ali, com muito respeito. Paulo vai começar a falar para eles e a testificar ou testemunhar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Olha, veja bem, uma coisa é a gente contar o testemunho dos outros, e outra coisa é a gente falar o nosso, o que Deus fez na nossa vida, o que Ele está fazendo, e ter a certeza de que Ele ainda vai fazer muito mais. E Paulo começa discursando para eles aqui, falando que vai se levantar gente falsa, vai se levantar testemunhos falsos, vai se levantar tudo isso. Mas aí ele começa discursando e depois ele parte para outro rumo. Ele diz: eu vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer comigo lá, mas eu vou. Aí ele diz assim: sabe por que eu vou? Porque em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Tenho não. Porque o que importa para mim é agradar a Deus. E às vezes, irmãos, a gente fica preocupado em agradar a fulano, ciclano, beltrano, em agradar a B, C, né? Aonde nós deveríamos estar preocupados é em agradar a Deus. Então a palavra desta tarde é: se preocupem em agradar a Deus, ao nosso Deus. E a preocupação de Paulo aqui não era agradar aos anciãos de Israel, não era agradar aquela população. A preocupação dele era pregar o evangelho veementemente, para que Deus se agradasse do que ele estava fazendo. Não para dar um carro novo a ele, para dar uma casa a ele, não.
para Deus entender que ele estava fazendo o melhor. E Deus sabia que ele estava fazendo o melhor, até porque o entendimento é de Deus. Entendeu? E aí ele diz assim, ó, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Tem gente que diz assim, não, irmãos, a minha vida, isso, aquilo, outro, eu faço tudo para viver mais, isso, aquilo, outro. Paulo não estava preocupado com isso. A preocupação de Paulo era agradar a Deus. Ele diz, contanto que cumpra, veja bem. Olha, não é cumpra por ser obrigado. Não é cumprir a palavra de Deus por ser obrigado. Não é cumprir a palavra de Deus porque está agradando o pastor, porque está agradando um membro da igreja, porque está agradando o pai e a mãe. Não. Ele diz assim, ó, tanto que cumpra com alegria. Você tem que estar alegre, cumprindo a palavra de Deus com alegria. E Paulo aqui, ó, ele já tinha sofrido tanta tribulação, prisões, etc e tal, mas ele estava preocupado em agradar a Deus, tanto que ele diz assim, tanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Entendeu aí, irmãos? Eu sei que hoje tem muita gente recebendo ministério de homens, tem gente por aí. E no passado também teve, mas era um pouquinho menor as coisas, né? Porque antes os camaradas oravam, eu vou orar para Deus me mostrar quem é que eu vou consagrar. Era assim que acontecia. Hoje não. Hoje o político tal chega e indica, eu quero que fulano vá dirigir a igreja tal. Aí ele vai. Eu quero que Beltrano vá dirigir a igreja tal. Ele vai. Lá era diferente o negócio. Eles oravam para Deus mostrar quem era. E até há pouco tempo atrás, uns 30 anos atrás, se orar para dizer quem era que ia dirigir, porque quem era que colocava à frente de um departamento, quem era isso que hoje não se ora mais, é indicação, né? Mas aqui Paulo estava dizendo que ele foi indicado. Indicado por quem, Miranda? Por Deus. Deus mostrou para ele aqui, ó. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Entendeu? Mas o ministério tinha uma finalidade. E qual era a finalidade do ministério de Paulo, Miranda? Qual era a finalidade do ministério de Paulo? Me diga. E qual é a finalidade do nosso ministério? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem que ter uma finalidade. E qual é a finalidade, Miranda? É testemunhar do evangelho da graça de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo para eles, para os anciãos de Israel. Ele está dizendo, ó, eu cumpro com alegria a carreira que Deus me deu através de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Aí ele diz, para cumprir o ministério que ele me deu. Eu recebi do Senhor, esse ministério eu tenho que cumprir. E eu tenho que dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Está vendo aí? Ele precisava testemunhar. Como era que ele ia testemunhar se ele não fosse a Jerusalém? Aí ele diz aqui, ó, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Aí pronto, um bocado de gente já começou a chorar, porque sabia que Paulo não estava falando nada à toa, irmãos. Ele estava falando o que era verdade. Aí ele diz, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu preguei a palavra, vocês ouviram e se converteram. Então procurem andar direito na presença do Senhor, porque eu não tenho mais responsabilidade sobre a vida de vocês. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora eu vou cumprir a carreira que Deus me colocou na minha mão. Vou embora para Jerusalém. Não sei o que vai acontecer. Eu só sei que Deus vai me revelando de cidade em cidade, até chegar o dia da minha morte, né? Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Aí no final ele termina dizendo assim, ó, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber palavra de Jesus. Entendeu? Essa palavra aqui foi Jesus que tinha dado já a eles. Então,
A gente precisa ter cuidado. Nós devemos cumprir a carreira que nos está proposta, mas não é cumprir de qualquer jeito, não. É cumprir com alegria, o ministério que Deus colocou na nossa mão. Ah, irmão Miranda, mas você não sabe a tribulação que eu estou passando? Sei não, mas posso garantir que não é maior do que a minha. Só sabe quem está passando. E Paulo, no final, ainda faz uma recomendação para eles. Paulo diz assim, ó, portanto, vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, não foi 3 dias não, foi 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E hoje nós temos a bênção de ter a Bíblia Sagrada. Cada um tem 1, 2, 3, tem gente que tem até 10. Tem lugares que não tem nenhuma. E a Bíblia vai nos mostrando passo a passo para que nós possamos cumprir esta carreira que o Senhor determinou para nós. Na época eles não tinham. Por isso que Paulo passava ali 3 anos ensinando a eles. Aí Paulo diz, então vigiai. E esta palavra nesta tarde também é para nós, irmão. Vigiemos, que nós possamos ter cuidado de fazer o melhor para o Senhor, fazer com alegria, cumprir o ministério de Jesus na nossa vida. Não é relaxadamente, é fazendo o melhor para Deus, é fazendo o melhor para o Deus dos milagres, porque Paulo vinha, onde ele passava, operava muitos milagres. Mas era Paulo que fazia? Não, era Deus, mas usava ele para fazer. Do mesmo jeito, Deus quer usar você e quer usar a mim. É só a gente dar lugar, vigiar, orar e ler a palavra de Deus, buscar a presença do Senhor com alegria, fazer a obra do Senhor com alegria, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Água em vinho Jesus Cristo transformou, de peixe e pão alimentou.